Olá, olha a tia aqui novamente, né? Só que dessa vez nós vamos fazer a nossa aula de matemática. Então, gente, nós vimos já nossas aulas anteriores, né? Sobre medidas de comprimento, onde a gente aprendeu que para medir comprimentos nós precisamos de trena, de fita métrica, de régua, de metro, né? Para que a gente possa medir ambientes, fazer medição de roupa, qualquer coisa que a gente for medir, nós precisamos desses materiais. Também vimos medidas de capacidade, onde nós vimos que para medir nós precisamos de litro, né? Capacidade nós precisamos entender que é a medida de líquido, né? Que a gente precisa de 1 litro para poder fazer essa medição. E agora nós vamos aprender sobre medidas de massa, certo? Onde nós temos que ter a noção de que para medir massa nós precisamos o quê? Eu estava falando, medir. Nós precisamos de um objeto. Que objeto é esse? Então vamos lá. Para medir massa de uma pessoa ou de um objeto, o instrumento usado é uma balança. Então aí no livro de vocês, na página 197, nós temos alguns exemplos aqui, né, de como fazer a medida de massa, né? Nós temos aí a balança, né, digital, pediátrica, onde eles pesam os bebês, né? Eles colocam os bebês em cima e pesam eles. Nós temos a balança de chão, né? Onde as pessoas sobem em cima para fazer essa medição dessa massa, né? Nós temos a balança digital, nós temos a balança de bandeja, né? Que é aquela que tem 2 pratos. E nós temos a balança mecânica. E nós temos a balança analógica de cozinha, que as pessoas medem a quantidade de comidas, a quantidade de ingredientes, né? Para uma certa dieta. Tem vários tipos de balança. Então, de primeira mão, nós temos aí um pequeno exercício para vocês responderem, né? Algumas questãozinhas para vocês responderem, para que vocês possam estar identificando essa medida. Então, nós temos aí, é possível usar a balança para medir. Aí nós temos as opções: uma porção de queijo, a altura de uma pessoa, um saco de laranja ou um pacote de açúcar. Então, para que nós vamos usar uma balança? Nós vamos usar uma balança para medir uma pessoa. Tá aí em vocês. Nós usamos balança para isso? Então, o grama e o quilograma, né, ou quilo, né, que é assim que nós chamamos, são unidades de medida de massa. Então, quando nós vemos, né, quando nós identificamos em um pacote de açúcar, aquela siglazinha QG, nós já identificamos, né, que é o quilo. Nós estamos falando de quilo, né? Então, o quilograma e a grama são utilizados de medida que expressam a massa de uma pessoa, ou carne, peixe, frutas, objetos, legumes e muitas outras coisas, né? Eu trouxe aqui 2 exemplos para vocês, para que vocês possam compreender direitinho o que eu estou falando. Então, eu trouxe aqui um pacote de suco, para que vocês entendam. Aqui no pacote de suco, nós temos, 25 gramas. Então, quando nós temos isso aqui, esse Gzinho e a quantidade, nós estamos identificando que aqui nós temos gramas, nós não temos 1 quilo, né? E aqui eu trouxe um pacote de arroz, para que vocês identifiquem, 1 quilo, 1 quilograma. Então, se você vê um QG, você vai identificar que isso aqui é 1 quilo. Então, olha a diferença, né? Quando nós tratamos de gramas, quando nós tratamos de quilo. Então, dessa forma, vocês vão compreender perfeitamente. Nós temos uma atividade aí na página 198, que vocês vão ter que fazer essa identificação. Que tem... Então, aí na questão 1, vocês vão fazer o quê? Vocês vão identificar, né? Como se essas letra A, B, C e D, você vai identificar se eles são gramas, se eles são quilos, certo? Vocês vão fazer essa identificação. Aí tem uma laranja, um carro, uma fatia de pão, uma pessoa. Então, essas aí vocês vão identificar se eles são na grama ou se eles são quilo. No 2, vocês vão fazer uma estimativa e ligue cada item à sua massa aproximada. Então, vocês vão fazer uma estimativa, gente, tá? Vocês vão olhar aqui as massas, vão fazer uma estimativa. Vocês vão... o que é que vocês acham que pesa, né? Uma estimativa. Vocês podem também estar fazendo
uma pesquisa, né? Um elefante, vocês acham que ele pesa mais ou menos quanto, né? É uma estimativa, vocês vão aí ver quanto mais ou menos esse elefante pesa, o livro, a bola, né? O trator. Então, vocês vão fazer aí uma estimativa, certo? No 3 é da mesma forma. O tijolo de barro cozido ao lado pesa cerca de 800 gramas. Estime quantos tijolos pesa. Então, você vai fazer o quê? Um violão, né? Mas quantos você imagina, né? Um violão. O que é que você acha? Quantos tijolos seria um violão, né? Uma melancia. Você vai ter que imaginar. O tijolo ele pesa 800 gramas. Quantos tijolos eu precisaria para estimar o peso de um violão? E da melancia? Então, a melancia, você estima que a melancia pesa quanto? Mais ou menos quanto? Então, você vai aí unir, né? O que é que você acha? Você acha que a melancia pesa quanto? Quantos tijolos eu acho que precisaria para dar o quilo, né? Dar o peso da melancia? 2 tijolos, 3 tijolos, 7 tijolos? Você quem vai dizer. E um gorila, você acha que precisaria de quantos tijolos com o peso de 800 gramas, né? São vários, né? Porque um gorila é muito pesado. E um gato, você acha que precisaria de quê? Um tijolo, meio tijolo? Então, aí você vai fazer uma estima, né? Uma estima disso aí. No 4, vocês têm, em cada quadro, escreva quantas unidades de cada produto são necessários para formar 1 quilograma. Então, vocês têm aí, né, os pacotes de pipoca, né, um pote de doce, um macarrão. Vocês vão fazer o quê? Vocês vão... 1 quilo equivale a 1000 gramas. Então, se 1 quilo equivale a 1000 gramas, lembra lá a explicação anterior? Então, 1 quilograma corresponde a 1000 gramas, né? Então, nós podemos utilizar, você pode tanto escrever como 1 quilograma, né? Só que você pode abreviar. Você pode abreviar com 1 kg, que é essa abreviação aqui, certo? Então, nós já identificamos que 10 pacotes para formar 1000 gramas. Então, a partir disso, vocês vão conseguir responder as outras questões. Então, aí vocês têm um pote de doce com 200 gramas, vocês têm um pacote de café com 250 gramas e um pacote de macarrão com 500 gramas. Então, se o quilo ele vale 1000 gramas, vocês vão fazer esse cálculo aí de quantos pacotes vocês vão precisar para poder formar 1 quilo. Então, meus amores, façam um exercício, qualquer coisa vocês me perguntem, que a tia ajuda vocês, tá certo? Beijo, meus amores, e até a próxima aula.